Oi, gente! Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Esse aqui é a continuação do primeiro vídeo. Essa aqui é a minha amiga Larissa, que se vocês acompanharem o primeiro vídeo, vocês vão lembrar dela. Mas caso vocês não tenham assistido o primeiro vídeo, é a minha amiga, tá no 6º semestre de Psicologia, e ela vai falar um pouquinho sobre os personagens bíblicos que tiveram depressão. E eu vou deixar linkado aqui na descrição, relatos, pessoas que comprovam isso que nós estamos falando. São estudos que são comprovados. Então, a gente não está falando de nós mesmos, mas é algo que as pessoas comprovaram. E nós vamos falar um pouquinho, iniciando, sobre 3 personagens bíblicos, que é Jó, Elias e Jonas. E eu vou falar um pouquinho sobre a história de Jó. Como vocês sabem, a história de Jó é muito conhecida como um homem muito paciente, foi um homem muito íntegro e muito rico. Ele tinha muitos animais, muitos servos, e chega um momento em que ele perde tudo que ele tem, por uma determinada circunstância que a gente vai falar sobre em um outro vídeo para não ficar muito demorado. Então ele perde seus filhos, ele perde ali os seus servos, ele perde todos os animais que ele tinha, porque ele era muito próspero, ele era muito abençoado, um dos homens mais ricos que havia naquele tempo. Então ele perde tudo o que ele tinha. E ali chega um servo, vai com ele e diz assim: olha, chegaram um povo, destruíram tudo que tu tinha, pegaram os servos e mataram a espada, cortaram, fizeram uma desgraça total. Aí quando esse terminava de falar, vinha o outro servo e falava assim: olha, caiu fogo do céu, queimaram todo mundo. Aí quando esse terminava de falar, vinha o outro e chegava sempre com mais notícias ruins. Falava assim: olha, os teus filhos estavam se embebedando, tomando vinho, e de repente caiu, soprou uns 4 ventos sobre a casa, o telhado caiu e todos eles morreram. Então imagina só, Jó ouvindo tudo isso. No momento que ele esperava ali se concentrar para pensar numa solução, sempre chegava alguém para dizer que algo ruim tinha acontecido. E chega a mulher dele e diz assim: olha, por que tu ainda adora esse Deus? Por que tu não abandona ele e morre? Em vez da mulher dele ali ser um canal ali de compreensão para ajudar, para ter uma palavra de ânimo, força, não. Ela já foi ali realmente detonando Jó. E chega os amigos de Jó, inicialmente eles ficam, a palavra de Deus diz que eles ficam 7 dias e 7 noites sem falar nada para Jó, porque a dor de Jó era tão grande que eles não tinham palavras, e eles viam ali Jó chorando, sofrendo, e ele também foi acometido de uma doença, então era muita coisa para uma pessoa só. Então eles não tinham palavras de quão grande foi o sofrimento, quão grande foi a dor de Jó. E a gente fala muito assim: eu queria ser como Jó, paciente, isso e aquilo. Mas dificilmente a gente quer passar pelas circunstâncias que Jó teve que passar para ele adquirir a paciência. Então chega um momento em que ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele começa a ficar totalmente descontente com a vida dele. Ele fica amargurado de uma tal forma que ele preferia nem existir. E aí eu vou ler alguns versículos para vocês que se encontram no livro de Jó. Jó capítulo 6, versículo 11. E a Larissa vai estar explicando um pouquinho sobre esse versículo, tá? Diz assim: por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Dá pra ver, né, claramente que diante de todo esse sofrimento que a Vitória explicou sobre a história de Jó, ele entrou, né, em um quadro depressivo, e dá pra ver claramente os sintomas, né, da depressão na fala de Jó. Dá pra ver os pensamentos de morte, o pessimismo, o humor deprimido. E Jó se vê numa situação de realmente dizer: olha, por que que eu nasci? Eu não queria ter nascido se fosse para passar por isso, né? E esse sentimento de querer deixar de existir é um sintoma da depressão, né? Esse pessimismo de que, caramba, nada mais vai dar certo na minha vida, então para que eu vou continuar vivendo, né? Melhor eu morrer. Esse é um sintoma da depressão. Tem um outro versículo que se encontra no mesmo livro, capítulo 7, versículo 4, que diz assim: ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. Olha, outra fala que mostra claramente a sintomatologia da depressão, né? O fato dele se deitar para dormir, mas rolar na cama, de não conseguir dormir, a insônia, né? Que é um sintoma depressivo. A gente consegue ver também o sentimento de melancolia, a tristeza. Eu deitei para dormir, eu estou cansado, eu deitei para descansar, só que eu não consigo. Olha a angústia que ele está sentindo, né, nesse momento. E no mesmo capítulo, versículos 7, 8 e 9 diz assim: lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei.
Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Eu não preciso nem comentar, né, muito sobre esse verso, porque ele deixa bem claro que ele estava tão cansado, que ele estava em um sofrimento tão profundo, que ele preferia morrer, né? Então dá pra ver claramente o pensamento suicida de Jó nesse verso. Tá. A Larissa agora ela vai abordar outros dois personagens e eu deixo a fala pra ela. Bem, como a Vitória disse, né, no início do vídeo, tudo que a gente está falando aqui não é opinião nossa. Eu pesquisei, né, bastante, achei profissionais, né, tanto da área da psicologia quanto da área da psiquiatria, que afirmaram que esses personagens realmente tiveram depressão, não somos nós que estamos afirmando. Bem, vamos falar de Elias, né? Elias, ele foi enviado ao povo de Israel para purificar, né, para resgatar os israelitas, porque era um tempo onde eles estavam muito voltados para a idolatria, né? Era um momento em que o governo estava sendo administrado pelo rei Acabe, né, e pela sua esposa, a rainha Jezabel, e eles eram idólatras, né? Então o povo naquele momento de Israel estava adorando a Baal, e eles estavam totalmente idólatras. Então Deus enviou Elias àquele povo para que Elias pudesse fazer um trabalho ali, né, para reconverter o povo, para que o povo pudesse voltar aos caminhos e seguir, né, os princípios de Deus. Após Elias ter conseguido, né, converter o povo, e o povo tinha deixado de ser idólatra, infelizmente duas pessoas não se converteram, não se sentiram tocadas, né, pelo Espírito Santo, que foi justamente o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, né? Eles realmente fecharam o coração e ainda ficaram com raiva, né? Ficaram revoltados pela atitude de Elias de converter o povo e quiseram matar a Elias. E Elias, naquele momento, ele se encontrou em um momento totalmente angustiado, né? Com medo de morrer. Então, ele desviou os olhos de Deus e ao invés dele continuar a missão, ele fugiu. Ele fugiu e se escondeu numa caverna. E a Vitória vai ler o verso para eu poder explicar a sintomatologia da depressão que esse verso descreve. Tá, a palavra se encontra aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Dava para ver, né, nesse verso que ele não estava passando por um sofrimento temporário, não era algo, olha, eu fiz isso daqui, eu recuperei a confiança, né, do povo, o povo passou a adorar novamente a Deus, mas duas pessoas não se converteram e essas duas pessoas ainda querem me matar. Ele não conseguia ver o lado bom da situação, né? Ele estava vendo só o lado ruim. Isso não é uma atitude em específico, né? Ele já estava entrando em um quadro depressivo. Dá para ver os sintomas, né? Como os pensamentos de morte, ele desejou morrer. Dá para ver a perda de energia, ele já está cansado, ele trabalhou muito para converter o povo e parece que naquele momento a missão dele não tinha valido a pena, né? Era esse sentimento que ele tinha. A perda do interesse por continuar a missão, né? O cansaço que ele sentia, o desânimo, a falta de confiança, a solidão, o pessimismo de só ver o lado ruim. Dá para ver bem claro esses sintomas, né, da depressão na fala de Elias. Aqui no capítulo 19 ainda, no versículo 8 e 9, diz assim: Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? É esse o ponto que a gente percebe com mais clareza que o que ele estava sentindo não era algo passageiro, porque ele caminhou durante 40 dias. Então, se a tristeza dele, se esse sentimento dele durasse apenas umas 2 semanas, poderia-se dizer que aquilo era algo devido à circunstância que ele estava passando, né? Porque queriam matar ele.
mas passou-se 40 dias e ele continuou sentindo as mesmas coisas. Então dá para ver claramente que ele já estava em um quadro depressivo, né? Dá para ver a desesperança, a falta de confiança. Não era para ele ir para uma caverna, tanto que Deus pergunta, né? O que fazes aqui, Elias? Porque não era para ele estar ali, mas ele se distanciou do propósito, né, que Deus tinha para a vida dele, justamente por tudo que ele estava sentindo, pelo adoecimento em que ele estava passando. Dá também para ver o pessimismo dele novamente, né, de só ver o lado ruim da situação, de não ver as dezenas de pessoas que foram resgatadas, né, que pararam de ser idólatras. Ele só conseguia realmente ver o lado ruim, né.